Saudação a todos na paz do Senhor Jesus. Vamos para a meditação da palavra do Senhor, que se encontra no livro de aos Efésios, capítulo 2 e o verso 1. A salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, e pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para os que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados de circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis em Cristo separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Amém? Somente até aí para a nossa meditação. O Senhor, através, do servo dele, vem dizendo-nos que nós, irmãos, somos salvos pela graça, Não somos merecedores, não somos dignos, mas pela graça de nosso Deus, que enviou seu Filho Jesus Cristo, é que nos salvou. E nós, irmãos, pela graça, somos feitos filhos de Deus. Então nós temos que estar sempre com Jesus, sempre fazendo a vontade de Deus. Porque foi, irmãos, pela graça. A palavra do Senhor diz que o povo havia se corrompido tanto na terra que Deus olhou do céu e intentou destruir o povo. Foi com o dilúvio. Mas havia entre aquelas pessoas um homem que o Senhor achou graça, Noé. E pela graça, ele e sua família foram salvos do dilúvio. Em Sodoma e Gomorra, o Senhor desceu para destruir aquela cidade devido a tanto pecado, tanta coisa ruim que estava ali naquele lugar, irmãos, que já cheirava mal de Deus. Deus veio para a destruição daquele lugar, mas ele achou graça em um homem que estava ali, Ló. A Bíblia diz que Ló, sobrinho de Abraão, foi residir em Sodoma e Gomorra, nas suas cercanias. Mas Deus viu que ele era um homem fiel, que ele era um homem sincero, um homem justo. Era um homem temente a Deus, que não se corrompeu, não se misturou com as coisas daquela nação, daquele povo, daquele lugar. E Deus achou graça e livrou Ló antes de destruir aquela cidade. Então, pela graça do Senhor Jesus Cristo enviado na cruz do Calvário,
a qual veio a nossa salvação, ele também quer nos livrar da ira vindoura, da destruição vindoura, que a palavra do Senhor está dizendo que ele nos livrará, irmãos, pela graça dele que nos salvou. Nós já fomos resgatados, nós já fomos salvos, nós já fomos, irmãos, socorridos pela mão do Senhor. E não podemos voltar atrás, não podemos abandonar a cruz, não podemos deixar Jesus, não podemos, irmãos, negar essa eficácia da sua bondade que Deus teve por nós, de nos resgatar para si através de Jesus Cristo. É pela graça que nós fomos salvos. Ele enviou Jesus, irmãos, para nos salvar. Então nós podemos, irmãos, saber em Cristo Jesus que estamos livres da ira vindoura. Porque o Senhor livrou Noé do dilúvio pela graça, livrou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra pela graça, livrou o povo de Israel na travessia do Mar Vermelho, foi pela graça. E Deus também quer nos livrar através de Jesus Cristo, pela sua infinita graça e misericórdia, da ira vindoura, da destruição da terra, porque a terra, irmãos, o mundo já cheira mal diante do Senhor, com tantas coisas, irmãos, contaminadas, com tanto pecado, com tanta mentira, com tanta coisa ruim acontecendo, que Deus quer salvar-nos pela sua graça infinita, a qual ele enviou através de Jesus Cristo. Não só nós que já somos salvos, né, que nós já aceitamos Jesus, que já somos batizados, que já estamos em comunhão com o Senhor, não só nós que Jesus quer salvar, mas ele quer salvar você que ainda não entregou sua vida para Jesus. Deus quer salvar você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo esta palavra. Ele tem olhado lá do céu, ele tem visto você como uma ovelha que não tem pastor. Ele tem visto você como uma pessoa que está sofrendo demais nas mãos do inimigo. E ele não quer que você fique desta maneira, sofrendo, angustiado, desiludido. Mas ele quer te salvar pela graça infinita do Senhor, que deu o seu Filho Jesus Cristo para que tenhamos nele a vida eterna. Então, irmãos e irmãs, o Senhor diz que nós, irmãos, fomos salvos, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Eu sei que para alcançar a salvação, irmãos, tem que ter fé. Fé de levantar a sua mão aí onde você está e dizer: Senhor, eu te aceito como Salvador, eu reconheço que sou pecador, eu preciso do Senhor. É necessário ter fé, e a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Não é palavras que venham satisfazer o seu ego, não é palavras que venham satisfazer os seus desejos carnais, com coisinhas, com coisas bênçãos maravilhosas. Não, é palavras que vêm do trono de Deus, através de Jesus Cristo, o ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus veio salvar e libertar, transformar, resgatar o homem a Deus. Porque, irmãos, todos nós pecamos. E destituídos, irmãos, separados, rejeitados, estávamos nós da glória de Deus. Não tínhamos mais direito, mas pela graça expressada por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nós somos salvos. E pela graça, nós somos salvos em meio, irmãos, por meio da fé. Porque não adianta nós, irmãos, se aproximar de Deus, mas não crer que Ele existe, não acreditar que Ele tem poder de transformar a sua vida. Para você ser salvo e alcançar a graça da salvação, você tem que crer, acreditar. A palavra do Senhor diz que um certo eunuco estava indo em caminho
porque ele era um funcionário de uma rainha, rainha de Candace. E ele estava indo no caminho com o seu carro, né? Carros de cavalos, né? Que eles falam, carro de cavalo. Ou seja, aquele carro que transporta, que era transportado por cavalos, né? Antigamente se conhecia como carro de boi. Ele estava indo com aquele seu carro e de repente Filipe se aproxima daquele homem. E quando ele se aproxima daquele homem que estava naquela, tipo carroça, né? Vamos dizer assim, uma carroça indo para outro lugar, ele fala para ele vê que aquele homem estava lendo o profeta Isaías. Ele estava lendo sobre o livro do profeta Isaías, e no livro do profeta Isaías estava falando sobre Jesus Cristo, como ele viria e como ele ia fazer, ia salvar, ele ia vir para salvar, libertar, transformar. E o profeta já estava dizendo quem era Jesus, como ele viria, o que ele iria fazer. E aquele homem estava lendo, e Filipe, movido pelo Espírito de Deus, pergunta para aquele homem: entendes o que estás lendo? Ele disse: não. Por acaso esse homem está dizendo de alguém que vai vir, ou ele está falando de si próprio? Como se ele estivesse com um livro na mão, lendo uma história, mas ele não estava entendendo o conteúdo, né? A mensagem que estava transmitindo aquela palavra. E Filipe então disse para ele, anunciou para ele, pregou para ele, esclareceu para ele a palavra do Senhor que ele estava lendo do profeta Isaías e disse: olha, estavam nesse meio do caminho, já estavam passando junto a um riacho, né, junto de umas águas. E ele disse para aquele moço: olha, eis aí as águas, se tu creres, tu podes ser batizado. Se tu creres que esse Messias, que esta pessoa, quem o profeta está dizendo que é Jesus, que ele veio para salvar, libertar, transformar, trazer a salvação pela graça de nosso Senhor, eis aí a água, tu podes ser batizado. Ele disse: eu creio, eu acredito que esse é o Senhor, que realmente isso vem de Deus. E ali ele foi batizado. Então, irmãos, a palavra diz que se nós crermos e somos batizados, nós seremos salvos. Mas é necessário crer. Então nós temos que acreditar que Deus enviou realmente Jesus. Não é só no meio do tempo de festividade, de nascimento de Jesus, no meio das festividades que proclamam a morte e ressurreição do Senhor, que nós devemos acreditar que existiu um Jesus, que existiu um Deus, que não, é todos os dias da nossa vida. Porque nós fomos alcançados por Deus pela graça. Quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, quando os anjos veio para anunciar, eles disseram: olha, paz na terra aos homens de boa vontade. Anunciou para eles a salvação naquele dia. E disse: olha, paz na terra para com os homens de boa vontade. Porque foi pela graça, pela boa vontade de Deus que ele enviou Jesus Cristo. Porque, irmãos, Deus sendo Deus, Criador da nossa vida, Criador do ser humano, e Deus que tomou o barro, que transformou o barro, que moldou o barro e fez uma pessoa, fez ali um boneco de barro. E ali, para que aquele boneco de barro, né, irmãos, feito de barro, tivesse transformado no ser humano, Deus tem poder de transformar. E através do seu sopro, ele transformou aquele boneco de barro em um ser humano e trouxe a ele vida, espírito, trouxe a ele todas as atividades de um corpo humano, através do seu sopro, e transformou aquele boneco de barro num ser humano. E foi pela graça de Deus. Então, como o Senhor teve as mãos benditas, transformadora, criadora de criar, ele também poderia, como sendo o dono daquele ser humano, ele teria poder de destruir aquele humano. Ele pode fazer o que ele quiser com aquele humano, com aquela coisa que ele criou. É a mesma coisa se você pegar, né, fazer um desenho num papel, um projeto de uma casa, alguma coisa, você projetou ali, desenhou, tá bonitinho. Você pode ver: ah, não gostei, ou viu que tem alguma coisa errada, você vai lá e destrói. Você vai lá e desfaz tudo: não quero, não deu certo, eu não gostei desse projeto. Não foi o que eu esperava, né?
Ou às vezes você construiu um prédio, construiu uma casa como nós vemos, vem o engenheiro, vem todos aqueles profissionais, fazem um projeto, desenha, constrói, levanta e de repente descobre uma falha, né? Descobre uma coisa, um trinco, aí vai ver que é uma falha no alicerce. Eles vão lá com uma máquina, destrói tudo, às vezes constroem grandes megas viadutos, de repente vai lá, implode tudo, destrói tudo. Porque foi ele que construiu, ele tem poder de destruir, assim somos nós nas mãos do Senhor. Como o Senhor revelou para Jeremias através da presença dele na casa do oleiro. Tá vendo aí, Jeremias? O oleiro fez um vaso de barro, mas o vaso ele quebrou na mão do oleiro. O que ele fez? Voltou a fazer novamente. Por quê? Porque havia alguma coisa naquele vaso que não estava do agrado daquele homem. Ele destruiu de novo. Não, Deus tinha de destruir o ser humano, de fazer o teste. Olha, eu não vou mais querendo, eu não quero mais essa terra, eu não quero mais esse ser humano, eu não quero mais novo. Ali no dilúvio poderia ter acabado com tudo, mas o Senhor é grande em misericórdia, Ele é cheio de graça, Ele é o Todo-Poderoso. Ele sabia que ele precisava, irmão. Muita gente fala assim, Deus não precisa de nós, Deus precisa sim, não nesta terra. Mas ele precisa de cada um de nós na glória dele para ocupar o lugar que Satanás destruiu, né? Que é para adorar, porque ele falou, eu fiz o homem para adoração, eu fiz o ser humano para glorificar o meu nome, eu fiz o ser humano para ser o verdadeiro adorador. Esse verdadeiro adorador tem que estar ali na glória, ocupando o lugar de Satanás, que se rebelou, já não tem mais direito desse dia para ser salvo. Deus já te fez para substituir esse inimigo. Então, pela graça do Senhor, mesmo nós pecando, porque o diabo com raiva faz o homem pecar. O diabo com ira faz nós, irmãos, transgredir as leis do Senhor. O diabo com ira começa com uma coisiquinha aqui, com uma coisiquinha ali e acaba nos levando a pecar contra Deus. E aí nós acaba perdendo a graça e acaba perdendo até o direito de salvação se nós não reconciliarmos, não se humilharmos, não pedirmos a misericórdia do Senhor. Então Deus, ele nos fez para ser o seu adorador, o seu louvador, aquele que está dia e noite adorando o Senhor na beleza da santidade. E foi pela graça, porque é pela graça que seremos salvos por intermédio da fé. E se a tua fé está pequena, peça ao Senhor que Ele vai multiplicar. Se a tua fé é pequena, o Senhor vai dar ela, o Senhor vai aumentar ela. Para quê? Para você perseverar. Se a luta está muito grande, se as investidas do inimigo estão muito grande contra a sua vida, busque ao Senhor, peça pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, coloca a tua fé em ação para receber porção dobrada, renovo espiritual. Assim o Senhor vai te salvar. E o Senhor continua dizendo, né? Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eras gentios na carne. Ou seja, outro tempo, esses são para aqueles que já foram resgatados, salvos pela mão do nosso Senhor e Salvador. Ele está dizendo para os crentes, para os cristãos, para os que se dizem cristãos, que outrora nós éramos gentios, nós éramos pessoas que não tinham nem sequer, irmãos, vontade de fazer nada para Deus, nós não tinha, nós vivíamos ao bel prazer da nossa carne, nós vivíamos como o mundo vive, fazendo tudo que o mundo oferece, pecando contra Deus, andando de qualquer maneira, vivendo uma vida, irmãos, nas orgias do pecado. Graças a Deus, eu vim para a presença de Deus com 6 anos de idade, mas há muitos que vinham muitos anos depois, viveram vidas terríveis, diante da presença de Deus, praticando todo tipo de pecado que o mundo oferece. É prostituição, é tanta imundícia, irmão, tanta sujeira do pecado. Mas o Senhor está dizendo, outrora você já foi, agora vocês são salvos. E sendo salvo, nós temos que, né, irmãos, sendo salvo, nós temos que ter essa esperança de que vamos morar na glória com o Senhor. Sendo salvo em Cristo Jesus, nós temos, irmãos, a esperança de alcançar essa. Nós temos a esperança de sermos, né, herdeiros de um reino eterno.
E nós não podemos, irmãos, dar lugar, porque se nós dermos lugar, nós vai acabar perdendo aquela glória que Deus preparou para cada um de nós. Nós vamos perder. Então nós temos que estar em vigilância, temos que estar, irmãos, ali atentos para não pecarmos. E mesmo que se nós pecarmos, nós temos, irmãos, o prazer de dobrar os joelhos e se humilhar para o Senhor. Porque, irmãos, pensa bem, irmãos, ouvintes da palavra do Senhor. Torno a dizer novamente nesta palavra, quem daria o seu filho por resgate de alguém? Ninguém. Nós vemos, irmãos, que pessoas, por um exemplo, um filho é sequestrado, né? O filho é sequestrado. E alguém pede o resgate, muitas vezes dá certo que vem o resgate ali e tal, o pai, a mãe, ou seja lá quem for, tem um poder aquisitivo grande, pode, de repente, né, dar aquele dinheiro em resgate para ter o seu filho de volta. Mas muito raro acontecer de que pessoas acabam, né, perdendo a pessoa da sua família. Então nós temos, irmãos, aqui uma convicção de uma coisa: Deus é o único que teve, irmãos, apesar do seu coração quebrantado, apesar da sua tristeza, apesar, irmãos, de sofrer tanto, de ver o seu filho morrendo numa cruz por causa de nós, ele mesmo assim deu o seu filho por nós. Porque não era para Jesus estar lá, ele era santo, estava no lugar de glória, ele era um filho obediente, ele era um filho que não dava mau testemunho, ele era um filho que estava ali com o Pai lado a lado desde a fundação do mundo, vendo a criação, compartilhando com Deus, estando com Deus. E nós, irmãos, por falta de vigilância, eu falo nós, mas estou falando de uma forma humana, que veio através de Eva e Adão no jardim do Éden. Então, como humanos, nós regredimos, né, irmãos? Nós pecamos contra o Senhor. Nós fizemos coisas que não agradou a Deus. E aí Deus, né, com misericórdia e graça, teve ali dando a nós a oportunidade. Falou, não, vou dar mais uma oportunidade. Porque o Senhor viu que o nosso pecado, a maneira de nós pecar contra Deus, não foi a mesma que o inimigo fez. Ele conhece o meu coração, ele conhece o coração, ele conhece a intenção dos nossos corações. Às vezes ele vê que nós erramos, não porque nós queríamos errar. Às vezes irmãos, que nós pecamos, fizemos alguma coisa que desagradava os seus olhos, não que nós queríamos fazer. Mas acabamos fazendo porque somos humanos, somos falhos. O próprio Senhor Jesus, a carne é fraca. E por isso o nosso espírito tem que estar forte, porque há uma luta entre o nosso espírito e a carne. E se nós não vencermos, meus irmãos, a carne, ela nos corrompe, ela nos tira da presença de Deus. Porque o prazer da carne é terreno, o prazer da carne é o mundanismo, o prazer da carne é fazer o que o ego seja satisfeito com coisas terríveis, com pecados terríveis. Mas o prazer da nossa alma, do nosso espírito, é estar com Cristo, é andar com Cristo, é herdar a vida eterna, é ter saudade da nova Jerusalém, da glória que Deus preparou e espera desde a fundação do mundo. Então há esta batalha espiritual e nós só podemos vencer com a graça do nosso Deus pela fé em Cristo Jesus, que nos tornou herdeiro das nações celestes, dando a vida em resgate da nossa na cruz do Calvário. Então nós temos, irmão, guardar a salvação. O Senhor fala, guarda bem que tem. Irmão, guarda bem que tem. A salvação, irmão, foi caro demais. O preço de sangue inocente, porque nós não éramos dignos, tínhamos dito. Mas Jesus veio pela graça do nosso Deus, e veio e nos trouxe a salvação. E pela salvação estamos salvos. E se estamos salvos, agora resta-nos nós, irmãos, santificar cada vez mais, farmos mais para o Senhor, viver mais para o Senhor, andar em obediência à palavra do Senhor, consagrar a nossa vida mais e mais diante do Senhor, orar, jejuar, vigiar acima de tudo, estar atento. Não sabemos que lado o inimigo pode vir. O diabo está aí às 24 horas querendo nos atingir com tudo, com coisa que não presta. Só ele sabe fazer coisas terríveis. Mas em nome de Jesus Cristo e pelo sangue de Jesus Cristo vertido no Calvário, que nos deu a salvação, meus queridos irmãos e irmãs ouvintes da palavra de Deus, nós somos salvos da fúria de Satanás. Nós somos
salvos. E se somos salvos, vamos andar na retidão da palavra de Deus, para que no dia do Senhor nós possamos fazer parte do grande coral, louvando ao Senhor, exaltando o Senhor e sempre ao lado do Senhor, porque pela graça de Deus é que nós fomos salvos. E o Senhor nos fez unânimes. Outrora nós éramos gentios, nós éramos pecadores, nós éramos destituídos da glória de Deus, rejeitados, abandonados, desprezados, indignos, como pessoas que não tinham mais jeito para ser salvos em nada. Mas pela graça do Senhor, hoje o Senhor nos uniu. Nos uniu em quê, irmão? Nos uniu como antigamente Israel era a única nação escolhida de Deus para ser salva. E nós éramos gentios, mas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós hoje nos unidos com essa nação que Deus escolheu, em uma só fé, em um só amor, uma só comunhão. Não importa o estado, não importa o país, não importa a cidade, não importa onde você esteja. Pela graça do Senhor, somos todos irmãos em Cristo Jesus, que nos deu a adoção de filho. O Senhor Deus nos atou como filho intermédio do Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário nos trouxe este direito de unir-nos, sermos chamados nação eleita, serve Deus, filhos de Deus. E nós somos salvos pela sua infinita graça. Então que nós, irmãos, perseveremos em fazer a vontade do Senhor. Nós mantenhamos a nossa fé firme em Deus, né, irmãos? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Irmão foi chamado para fazer as boas obras por intermédio do nome de Jesus Cristo. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar escorpiões, serpentes. Eis que vos dou poder para colocar as mãos sobre os enfermos, orará e eles serão curados. Eis que vos dou poder para repreender o inimigo. Eis que o Senhor deu poder. Então, para fazer as boas obras, nós somos chamados para fazer as boas obras em Cristo Jesus. Por isso, vamos, irmãos e irmãs, fazer as boas obras, que é ter testemunho, mantendo a nossa fidelidade a Deus, andando em comunhão com o Pai e o Espírito Santo, em oração, vigiando o tempo, não deixe o inimigo manchar a sua fé, deixando o inimigo atingir a sua vida espiritual com conversações falsas, com pregações falsas, com disse-disse, com palavras que não venham a trazer edificação, mas que você possa estar em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dirigido pelo Senhor, guiado pelo Espírito Santo, vigiando em todo tempo e fazendo a boa obra que a ti confiado, que é levar a salvação em Cristo Jesus. Mesmo que você não sabe pregar, mesmo que você não sabe louvar, mas o Senhor te usa da maneira que Ele quer, como Ele quer, onde Ele quiser, porque você foi salvo. E só o fato de você ser salvo por Jesus Cristo, você já é um grande testemunho de que Ele existe e é galardoador, de que Deus realmente tem poder de transformar as suas vidas, de transformar pessoas, de libertar. Clamam, muita gente clama, ora, busca, não vê nada acontecer, porque ele mesmo não acredita que Deus pode fazer. E nós, para rever, irmãos, o Senhor agir, fazendo alguma coisa, nós temos que ter fé, acreditar, né? Porque nós fomos feitura de Deus, nós fomos feitos semelhante à imagem de Deus. E criados em Cristo Jesus para as boas obras, porque através de Jesus nós estamos aqui para fazer as boas obras que o Senhor nos determinou, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então vamos andar na luz da palavra de Deus, vamos andar na luz de Jesus, porque o Senhor Jesus diz que aquele que andar na luz não tropeça, não cai, não tem perigo, porque está na luz. Mas quem anda nas trevas pode sofrer coisas terríveis. Os ataques malignos, eles vêm através das trevas. Ele não vem pela luz, ele vem pelas trevas. E se nós estivermos nas trevas, fora da luz de Cristo Jesus, somos, irmãos, presa fácil do diabo. Mas se nós estivermos em Cristo Jesus, baixo da potente mão do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pode ter certeza que o mal pode até vir, ele pode até se levantar, o diabo pode vir com fúria, mas você vai estar na luz de Cristo Jesus, andando no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a luz vai brilhar, vai resplandecer. A palavra do Senhor diz: por um caminho o diabo virá, mas por 7 fugirá de vós, porque Deus está contigo, e ele levantará contra Satanás a sua bandeira e te dará a vitória, o livramento e a salvação.
persevera em buscar ao Senhor, persevera em fazer a obra do Senhor, persevera em obedecer a palavra do Senhor, para que a salvação seja selada e garantida na tua vida, na nossa vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe. Você que ainda não aceitou Jesus, ainda não recebeu a honra, o privilégio de ter Jesus na sua vida, pela graça de nosso Deus, farei o apelo agora e você vai, onde estiver, aceitar Jesus como seu Salvador, e Jesus vai trazer sobre ti a salvação, a libertação, o milagre, a cura, tudo o que você precisa. O Senhor Jesus vai fazer na tua vida por intermédio de você entregar sua vida a Ele, deixar ao cuidado dEle, e Ele vai trabalhar grandemente e maravilhosamente na sua vida. Repita essas palavras comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida. Sela o teu sangue para o dia do Senhor. Meu Jesus, me dá força, me dá graça, me dá unção, poder e autoridade do Espírito Santo para vencer o inimigo e resistir à tentação e estar firme com o Senhor até o fim. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus os abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, tá bom, pessoal? Deixa o seu like. Envia também as mensagens para quem você conhece. Deixa o seu curtir aí, né? Ouve a palavra, pelo menos 1 minuto, 2, 3 minutos deste vídeo. Ouça ela, deixe o seu like para que o YouTube possa recomendar essa mensagem para as demais pessoas, que ela possa receber e ouvir a palavra do Senhor. Bom, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Amém.